Está escrito em Romanos 12, versículos 1 e 2 o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma era em que tudo parece girar em torno da aparência, da velocidade e da busca por aprovação. As pessoas correm o tempo todo, correm para alcançar metas, correm para manter uma boa imagem, uma imagem admirável, correm para não parecerem pessoas que ficaram para trás, mas que estão sempre avançando, conquistando, vencendo. As redes sociais hoje em dia ditam o que é sucesso, o que é beleza, o que é felicidade. As pessoas estão pautando suas vidas por elas. Somos constantemente bombardeados com comparações e muitas vezes acabamos tentando nos moldar a padrões que nada têm a ver com o que Deus planejou para nossas vidas. E é exatamente neste cenário caótico que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos apresenta um chamado profundo e, eu diria, atemporal. Ele diz: não se conformem com este século, com este mundo, com este sistema, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Essa mensagem é muito mais atual do que nunca. O mundo moderno se tornou uma vitrine de ilusões. Sim, nós vivemos um tempo em que o valor de uma pessoa é medido por números, por curtidas, por seguidores, por status. Infelizmente. Mas Deus nos chama para algo muito mais elevado. Ele nos convida a uma transformação interior, a um culto racional, não apenas uma vida de rituais ou palavras ensaiadas, palavras bonitas, mas um viver que exala entrega, que exala verdade e fé. Quando Paulo fala sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo, ele está, na verdade, dizendo que a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas escolhas e pensamentos devem refletir a presença de Deus. Sim, isso é desafiante para nós. E isso é desafiante porque exige mais do que aparência. Exige essência. Exige coragem para ser diferente em um mundo onde todos querem ser iguais. Nos dias de hoje, é fácil se perder. A nossa geração está se perdendo. É fácil cair na armadilha da comparação, da competição, da superficialidade. É fácil deixar-se levar pela cultura do imediatismo, onde tudo precisa acontecer agora e onde o ter parece mais importante do que o ser. Mas a transformação que Deus nos propõe na sua palavra, nesse texto de Romanos 12, 1, 2, não é algo instantâneo, mas é um processo que começa no nosso coração e se manifesta em cada atitude. Transformar-se pela renovação da mente significa permitir que Deus troque o nosso olhar, que Ele substitua pensamentos negativos por esperança, que Ele substitua medo por fé, que Ele substitua vaidade por propósito e aparência por autenticidade. É uma troca de mentalidade, onde nós deixamos de viver para impressionar e passamos a viver para agradar ao Criador. E isso faz toda a diferença. O nosso maior erro é tentar adaptar o Evangelho ao mundo, quando na verdade é o mundo que precisa ver Cristo em nós.
A Bíblia não nos chama a viver de acordo com os padrões da moda, com os padrões da mídia ou da opinião alheia. Não, absolutamente. Ela nos chama e nos desafia a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Vontade esta, como Paulo fala, que é boa, agradável e perfeita. Mas como viver essa transformação em meio a tanta pressão? A resposta está na entrega. O apóstolo Paulo não fala de um sacrifício morto, mas de um sacrifício vivo. Isso significa dizer que todos os dias nós somos chamados a escolher novamente a vontade de Deus. A entrega não é um ato único, mas é um estilo de vida. A entrega é acordar pela manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, molda-me, transforma-me. O mundo tenta nos convencer de que ser diferente é perder, mas aos olhos de Deus, ser diferente é vencer. Ser transformado é romper com o ciclo da superficialidade e encontrar sentido naquilo que é eterno. É olhar para si mesmo e perceber que a verdadeira beleza não está no espelho, mas está no reflexo de Cristo em nós. Aí há beleza, sim. Muitos vivem hoje exaustos porque tentam ser o que o mundo exige. Fortes, perfeitos, impecáveis. Mas Deus não nos chama para isso. Ele nos chama e nos desafia para sermos sinceros, humildes e disponíveis. Enquanto o mundo prega performance, Deus valoriza a obediência. Enquanto o mundo busca por aplausos, Deus busca corações rendidos. E é nesse ponto que a renovação da nossa mente se torna libertadora. Isso porque quando nós deixamos de buscar a aprovação do mundo e passamos a buscar a aprovação de Deus, algo muda radicalmente dentro de nós. Aí, com essa mudança, a ansiedade diminui, o medo perde a sua força e a paz começa a florescer. Nós passamos a entender que nós não precisamos provar nada para ninguém, porque aquele que nos criou já conhece o nosso valor. Renovar a mente significa escolher todos os dias alimentar a nossa alma com o que vem do alto e não com o que vem das telas. Significa aprender a se silenciar diante do barulho do mundo para ouvir a voz suave de Deus dizendo: você é meu filho, eu tenho planos para você. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É como o trabalho do oleiro que molda o barro com paciência, com cuidado, com amor. Muitas vezes ele quebra aquele vaso que ele está confeccionando para refazer. Às vezes ele remove o que está rachado para criar algo novo e mais bonito. E embora o processo doa, o resultado sempre vale a pena, porque a vontade de Deus é perfeita. Nesses dias em que a nossa geração vive, dias de aparência, Deus nos chama à autenticidade. Nos dias de ostentação, Ele nos chama à simplicidade. Nos dias de pressa, Ele nos chama à pausa, à desaceleração. Nos dias de barulho, Ele nos chama ao silêncio, ao momento a sós com Ele. A transformação verdadeira acontece quando nós deixamos de ser conduzidos pelo que nós vemos e passamos a ser guiados por aquilo que nós cremos. O mundo nos diz: você precisa ser o centro. Mas o Evangelho nos chama e nos diz: Cristo é o centro da sua vida. E é quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida que a nossa mente se renova, o nosso coração se fortalece e o propósito de Deus em nossas vidas se alinha.
Talvez hoje você se sinta desmotivado, cansado de tentar se encaixar, de lutar contra padrões aparentemente impossíveis. Mas saiba, Deus não lhe quer encaixado, Ele lhe quer transformado. O mundo molda, mas Deus renova, restaura. O mundo exige, mas Deus nos capacita. O mundo pressiona, mas Deus nos direciona. Há uma força divina que nos chama de volta à essência, à simplicidade de viver por fé, de amar com verdade e servir com propósito. Essa é a vida transformada proposta pelo Evangelho. Uma vida que não se vende por aplausos, mas se entrega por amor. O apóstolo Paulo encerra dizendo que ao sermos transformados, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E essa é a promessa. Quando nós deixamos de tentar controlar tudo e deixamos Deus agir, aí descobriremos o que é viver em paz, o que é viver leve, o que é viver cheio de sentido e propósito. A boa vontade de Deus é o que nos livra do engano. A agradável vontade de Deus é o que nos traz alegria, motivação, ânimo, autoestima elevada. E a perfeita vontade de Deus é o que nos conduz ao propósito divino. Enquanto o mundo muda de moda, de opinião e de valores, a vontade de Deus permanece firme. E é nela que nós precisamos nos firmar. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, não se conforme com o que é raso. Busque o que é eterno, profundo. Permita que Deus renove a sua mente, cure as suas emoções e transforme o seu coração. Sabe por quê? Porque é só quando somos transformados por dentro que podemos realmente viver o melhor de Deus por fora. O mundo pode até tentar lhe moldar, mas quem lhe transforma é Deus. E o que vem de Deus é sempre completo, duradouro e verdadeiro. Você não nasceu para se conformar. Você nasceu para ser transformado. E quando essa transformação acontece, você deixa de apenas existir e começa, enfim, a viver. E a viver uma vida plena e abundante proposta pelo Evangelho. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.